Bom, pessoal, então vamos começando. Sejam muito bem-vindos, né, aqui para a nossa segunda reunião sobre transtornos depressivos. Então, bem-vindos de volta, pessoal da Liga, e bem-vindos caso tenha alguma pessoa aqui que seja de fora, né, algum ouvinte. É bom ter vocês aqui conosco. Lembrando, gente, tanto para ligantes quanto para ouvintes, para vocês registrarem a presença de vocês ao final do encontro, tá? Quando o Forms for lançado. E já para dizer para vocês que o nosso primeiro encontro já está disponível no YouTube. Alexandre, só me confirma isso. Está disponível já? Está disponível, então depois os meninos vão disparar lá nos grupos também para quem quiser dar uma revisada, assistir o encontro novamente. E nesse encontro nós vamos estar falando sobre os principais transtornos, então a gente vai dar uma aprofundada aqui no dia de hoje, tá certo? E aí lembrando que a gente vai até 3 horas da tarde, e a professora, se quiser, pode ir começando. Professora, se a senhora quiser que eu espelhe os slides, eu posso espelhar ou tá tudo certo? Não, tá tudo certo, eu espelho por aqui mesmo. Tranquilo. Então, um bom encontro para todos. Vamos aprender. Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam vendo meus slides. Tá tudo certo? Estamos. Sim. Vocês relevem um pouco, eu tô com uma tosse horrível, mas vamos seguir, né? Hoje a gente vai falar dos principais transtornos depressivos, tá? É um assunto que a gente já viu, começou a falar, discutir na aula passada, e a gente hoje vai aprofundar um pouco mais cada um desses, né, desses transtornos e suas especificidades. Então, quando a gente vai falar do transtorno, a gente não pode esquecer de fazer um panorama geral, né? E nesse panorama geral, a gente encontra como transtorno, a gente tem um transtorno depressivo maior, que a gente pode dizer que são episódios mais intensos, com critérios específicos, né? Nós temos o transtorno depressivo persistente, que aí já são sintomas crônicos de longa duração. Nós temos o transtorno disfórico pré-menstrual, que são sintomas relacionados ao ciclo menstrual, e nós temos o transtorno disruptivo, né, que é a desregulação do humor, principalmente em crianças. Então, tudo isso que a gente viu até então, a gente já tinha visto, né, já tinha pensado na semana passada, né, e a gente já tinha discutido uma prévia sobre isso. E aí, hoje, a gente vai discutir os assuntos referentes a gente vai começar por transtorno depressivo maior. Por que a gente começa por ele? Porque ele termina sendo o transtorno mais comum e ele é o mais estudado dentro dos transtornos depressivos e ele é caracterizado por episódios distintos de humor deprimido. Quais são os critérios diagnósticos que a gente pode encontrar no transtorno depressivo maior? Nós temos alguns sintomas que a gente considera sintomas obrigatórios, que é maior ou igual a 5 dos 9 sintomas por mais de 2 semanas, né? Por até 2 semanas ou mais, e obrigatoriamente tem que ter o humor deprimido ou anedonia. A duração mínima desse transtorno, ele vai ser pelo menos 2 semanas consecutivas, e os sintomas, eles vão ser presentes na maior parte do dia. E isso gera o quê? Gera um prejuízo funcional, que aí tem um impacto significativo no funcionamento social, no funcionamento ocupacional e em outras áreas. A gente chegou a ver no encontro passado os sintomas relacionados a transtorno de depressão maior, né? E que ele caracteriza 9 sintomas. E aí, dos 9, ele fala de humor deprimido, que é uma tristeza, um vazio, uma desesperança na maior parte do dia. 2, na anedonia, que é a perda de interesse ou prazer em alguma atividade. Alteração de peso e apetite, né? Perda ou ganho significativo sem dieta. Distúrbios do sonho, insônia ou hipersonia, quase todos os dias. E continuando, a gente tem mais 4, que a gente vai falar da agitação ou retardo psicomotor. E essa agitação e esse retardo, a gente pode ver que eles são observáveis pelos outros, não apenas com sensações subjetivas, tá? Então, eu consigo olhar e eu consigo observar isso. Por quê? Às vezes a gente tem a sensação de dizer assim, eu estou me sentindo agitável, né?
E a pessoa faz, não, mas você aparentemente está bem. E essa agitação e esse retardo, ele vai ser observável. Nós temos a fadiga ou a perda de energia, que aí gera um cansaço excessivo, né, quase todos os dias. Nós temos o sentimento de inutilidade ou de culpa, a culpa excessiva ou inadequada, e a dificuldade de concentração, né, que é problema para pensar, para concentrar e principalmente para decidir. A gente vai estudar, quando a gente vai estudar a parte anatômica, a gente vê que o nosso cérebro ele é dividido em lobos. E nesses lobos, a gente vê que a gente tem os lobos de acordo com a relação dos ossos, né? E aí, a gente tem o osso frontal. O osso frontal, ele fica aqui na nossa testa, né? Ele é responsável por essa parte aqui. A osso frontal, a gente diz na literatura que ele diz que a gente coloca como, em termos de osso, a gente diz que ele é o osso que funciona como um capacete, né? A proteção. E nós temos diretamente associados a ele uma área no nosso cérebro que nós vamos chamar de lobo frontal. E no lobo frontal vai estar as questões relacionadas ao nosso processo de tomada de decisão, ao nosso processo de organização. A gente pode ver também que no lobo frontal a gente vai ter áreas de produção maior de dopamina, que é aquela sensação de nos dar a ideia de recompensa, né? A ideia de prazer. Então, é muito comum a gente ter nessa área, e essa área ser uma das áreas mais atingidas quando a gente fala das questões dos transtornos mentais, por causa justamente do nosso processo de tomada de decisão, muitas vezes ele fica prejudicado. E o nono sintoma que entra dentro, foi triste. O nono sintoma que entra como sintoma de transtorno depressivo maior é a questão do que a gente conversou semana passada, né? O pensamento de morte ou o pensamento de suicídio. E volto a dizer, são duas coisas distintas, tá? Ideação suicida é aquela ideia que você tem de você retirar a sua própria vida. Os pensamentos de morte é, e se eu morresse, né? E se agora eu pegasse uma doença? E se agora eu fosse atropelada? Não é você provocar, mas é a ideia de que se você morresse, metade dos problemas estariam resolvidos. A ideia basicamente é essa. Então, a gente pode dizer que esses pensamentos, eles estão atrelados justamente a isso, a pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, com ou sem planos específicos, tá? Eu não preciso ter um plano específico. Olha, eu vou me cortar, eu vou tomar remédio, eu não preciso desse plano, mas só o fato de, se eu fizer alguma coisa contra a minha vida, já é uma ideação. Ou até mesmo a própria tentativa, tá? E requer uma avaliação imediata do risco e uma intervenção inadequada. Eu estava conversando esses dias com uma psicóloga que trabalha comigo, e a gente foi para o psiquiatra ir atender lá, e a gente começou a conversar, e chegou um paciente, e eu disse, olha, doutor, ele tem ideação. Aí, os guardas, os policiais penais até me perguntaram assim, por que sinalizar? É porque quando a gente pega um paciente que tem ideação, a gente tem que sinalizar imediatamente, né? Porque a gente tem que fazer uma intervenção adequada. Aconteceu há muitos anos atrás, logo quando eu entrei no sistema, de um paciente que tinha a ideia de ideação, pensava no suicídio, né? Tinha ideação. E aí, quando ele foi para uma consulta com a psicóloga, entendo a ideia de manter o sigilo, mas só que aí o que é que ela fez, né? Ele relatou a ideia do suicídio e ela não comunicou ao resto da equipe, nem comunicou a questão dos policiais penais. E aí o que é que aconteceu? O preso foi para o isolado, e aí por ele ter ido para o isolado, ninguém sabia da ideia do suicídio, e aí deixaram ele com lençol, deixaram ele com material de higiene, tudo normal, mesmo ele estando isolado. E aí, o que é que aconteceu? No outro dia de manhã, a gente chegou e ele tinha realmente cometido um suicídio. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? E a ideação, essa semana eu até corrigi meu filho, ele falando, ele fez, quem quer morrer não avisa. Meu filho, não é assim. Não é assim. Muitas vezes a gente está avisando com um pedido de ajuda. Então, a gente precisa realmente ser efetivo nesse processo, tá? Qual é o curso clínico do transtorno depressivo maior, né? A natureza episódica, né? A gente pode dizer que ele apresenta um curso episódico. Pode ser um episódio único, ou ele pode ser um episódio recorrente. É mais comum
que seja episódios recorrentes, tá? Então, a maioria dos pacientes, eles vão apresentar episódios recorrentes ao longo da vida. Um episódio único é o menos comum, episódios recorrentes, eles são mais frequentes, e aí a gente tem intervalos de remissão variável. O que é essa remissão? É justamente o período em que o paciente fica sem o transtorno, tá? Com, vamos dizer assim, não é nem sem o transtorno, é com o transtorno controlado. Então, o que é que acontece? Isso vai variar muito, tem pessoas que conseguem ter episódios de remissão, intervalo de remissão de anos, e tem pessoas que têm intervalo de remissão de meses, tá? Então, isso tudo vai depender da conjuntura onde o indivíduo está inserido. E entender onde o indivíduo está inserido é parte primordial. Não tem como a gente se curar de algo se a gente continua se machucando diariamente. Eu tenho uma lesão na minha pele e eu passo remédio, só que todo dia eu vou lá e coloco ácido nela, todo dia eu vou lá e coloco ácido nela. Tem como essa lesão ficar boa? Não, essa lesão nunca vai ficar boa. Então, essa é a grande questão, tá? As exclusões importantes que é necessário falar dentro do transtorno depressivo maior é a história de mania e hipomania, né? A presença prévia de episódios maníacos ou hipomaníacos indica transtorno bipolar, e não transtorno de depressão maior. A gente já tinha conversado isso na aula passada, né? E essa semana, conversando com os professores lá na sala dos professores, a gente estava conversando justamente sobre isso. E dizendo o quanto as questões, elas são, o quanto o diagnóstico errado, ele impacta na vida do paciente, né? E do quanto as pessoas, elas querem generalizar algo. Então, é muito mais fácil dizer que é isso, ou dizer que é aquilo, do que realmente investigar, tá? E também a questão do efeito de substância, né? Sintomas, eles não devem ser atribuídos a substâncias ou a condições médicas. Isso também é importante. Muitas vezes o paciente, ele não investiga a questão de vitaminas, não investiga uma anemia. Teve uma época que diagnosticar depressão virou moda, e aí quando o paciente ele ia verificar, ele estava com uma deficiência de vitamina D. E por isso ele estava apático, por isso ele estava fadigado, ou até mesmo a própria anemia, tá? E por muitas vezes pode ser levar essa sensação de fadiga, essa sensação de cansaço extremo, e aí é uma condição médica, tá? Os diagnósticos diferenciais para transtorno depressivo maior, a gente tem que ver 3 coisas que é muito importante, né? O que é a tristeza normal, o que é o luto e o que é o transtorno de adaptação. A tristeza normal, ela é uma reação apropriada a eventos da vida, sem prejuízos funcional significativos. Todos nós já ficamos tristes com algo, ou às vezes a gente esperava algo de um colega e não foi correspondido, ou a gente esperava algo de um amor, não foi correspondido, ou a gente esperava se dar muito bem na prova e a gente não se deu, a gente esperava resolver um problema financeiro e não resolveu. Então, essas questões, elas estão diretamente relacionadas a uma tristeza normal. Todos nós vamos ter situações que vamos ficar tristes, vamos ter situações que vão fugir do nosso controle, nós vamos ter situações que vão nos dar essa sensação, né, de fragilidade. Isso é normal, dentro de um padrão de normalidade. O luto, ele também vem com essa questão, porque o processo normal está relacionado à elaboração da perda com características específicas, né? Então, ninguém perde ninguém, e no outro dia está feliz da vida como se nada tivesse acontecido. Então, é um processo que ele é normal. E os transtornos de adaptação, né? Que às vezes a gente tem uma resposta a um estressor desproporcionado. Às vezes a gente está com tanta atribuição, às vezes a gente está com tanto problema, e às vezes parece que um chama o outro, né? E aí quando a gente vê, a gente ficar uma bomba prestes a explodir, e aí a gente tem uma resposta desproporcional, seja em forma de choro, seja em forma de silêncio, seja em forma de grito, né? Então, isso são diagnósticos diferenciais. Isso não pode ser caracterizado como transtorno de depressão maior. E o que é o transtorno depressivo persistente, né? Ele está ligado... Anteriormente, a gente pode dizer que nas literaturas um pouco mais, acho que por volta de 2010, 2015, a gente ainda tinha como distimia, né? Mas hoje a gente já transforma, já mudou esse termo, a gente utiliza transtorno depressivo persistente.
E quais são as características, né? O que é que a gente pode dizer que é característico disso? A gente pode dizer que está ligado a uma duração prolongada, e aí o paciente ele vai apresentar um humor deprimido na maior parte dos dias, mas mais que 2 anos, né, em adultos, e mais de 1 ano em crianças ou adolescentes. Só que a intensidade é menor, são sintomas menos intensos do que o transtorno depressivo maior, só que eles são sintomas que eles são menos intensos, mas, porém, eles são persistentes e crônicos. Aos critérios de diagnóstico da distimia, nós podemos dizer que é o humor deprimido, que está presente na maior parte do dia, tá? Ou por pelo menos 2 anos. Sintomas adicionais, pelo menos 2 anos dos seguintes sintomas devem estar presentes. E a ausência de intervalo, né? Sem período livre de sintomas por mais de 2 meses. Ele não tem, é como se ele não tivesse a fase de remissão. E quais são os sintomas que a gente pode falar, né? A gente pode dizer que tem uma alteração do apetite, que a diminuição ou aumento do apetite pode afetar o peso corporal. Distúrbios do sono, né? Insônia ou hipersonia, que vai gerar uma alteração no padrão de sono. E baixa energia, que aí é uma fadiga persistente, a sensação de cansaço constante. É aquela pessoa que fala assim, meu Deus, eu fui ali, já estou cansada. Eu fiz um pequeno esforço, já estou cansada. Lembrando que a necessidade sempre de excluir de problemas que estão ligados a condições médicas, a condições clínicas. Aí nós temos ainda a baixa autoestima, que são sentimentos persistentes de inadequação, de baixa autoconfiança, de que as pessoas não conseguem se ver bem, né, ver no espelho, se acham feias, se acham incapazes, acham que nunca está adequado para a situação. A dificuldade de concentração, que é problemas para manter a atenção e tomar decisões. A desesperança, que são sentimentos persistentes de pessimismo sobre o futuro. E aí a gente tem uma outra questão também que é tratada, que é a dupla depressão. E o que é isso, né? É quando os episódios de depressão maior se sobrepõem a um transtorno depressivo persistente, criando um quadro ainda de maior gravidade, tá? Esse paciente ele vai apresentar sintomas crônicos de distimia, com episódios agudos mais intensos de transtorno depressivo maior. Isso não é tão comum, tá? Mas pode acontecer. O transtorno disruptivo na desregulação do humor, né, que é um diagnóstico que ele é específico para crianças e adolescentes, a gente até começou a falar semana passada, né? Surgiram algumas dúvidas. E qual é a característica desse transtorno? Né? Primeiro é a faixa etária. Ele vai acometer, ele é um conceito que ele é aplicável para crianças entre 6 e 18 anos de idade. Não deve ser diagnosticado antes dos 6 anos. Isso é uma característica bem presente no transtorno disruptivo, tá? Ele vai ter explosões de raiva, então episódios recorrentes e desproporcionais à situação. Uma intensidade inadequada para o desenvolvimento. E um humor persistente, né? Uma questão de irritabilidade ou raiva entre os episódios. E isso é observado pelos outros. E aí a gente chega numa grande questão, né? Para muitas pessoas, a depressão, né, o transtorno depressivo, ele é uma ideia que está atrelada somente à tristeza, né? Aí você me diz, a gente está falando de transtorno depressivo em crianças e adolescentes. E aí você vem me dizer que o humor dessa criança vai ser sempre um humor irritável, um humor relacionado à raiva e não à tristeza, como a gente imagina. Pois é, né? Então, a gente vai vendo que os conceitos que a gente tem pré-estabelecidos, eles são conceitos muitas vezes não validados pela ciência. E quais são os critérios de diagnóstico específico, né, para o caso das crianças e adolescentes? Está muito ligado à duração dos sintomas. Os sintomas persistentes, né, vão estar presentes por pelo menos 12 meses consecutivos, então por um ano inteiro. Tem que ser levado em consideração múltiplos contextos. Os sintomas, eles devem ocorrer em pelo menos 2 contextos, né, por exemplo, aí acontece muito na escola, acontece em casa, mas também pode acontecer em partes, na escola, em casa, tá? E a frequência, são explosões que ocorrem, em média, de 3 ou mais vezes por semana. Então, é algo que já está como se tivesse assim, mas esse menino só é raivoso, né? Antigamente, eu costumo dizer que quando a gente não levava a sério ciência, muitas vezes
muita criança com TDAH foi só dito assim, né? Ai, que menino danado, que menino cão, esse menino é virado. Então, muitas vezes pode ter essa característica, tá? De ser ignorado até mesmo pela própria família e de achar que é uma fase. Ah, é uma fase, ele está muito irritado disso, vai passar. Então, não é uma fase específica, né? A criança ela vai apresentar ali, em média, de 3 ou até mais vezes por semana. Então, não é uma fase. Qual a importância do diagnóstico? Esse diagnóstico ele foi criado justamente para evitar diagnósticos inadequados de transtorno bipolar na infância. E o que era muito comum ser aplicado por causa da irritabilidade crônica. Tá? Ajuda a distinguir entre irritabilidade crônica e verdadeiros episódios de mania ou de hipomania. E aí a gente vai falar dele, né? Transtorno disfórico pré-menstrual. Ele é mais grave do que o que a gente costuma chamar de TPM, né? A tensão pré-menstrual. Como a gente estava conversando na aula passada, a gente tem que se lembrar que as mulheres, a gente produz 4 hormônios sexuais, né? A gente vai produzir 2, são produzidos pela hipófise, que é o LH e o FSH. E nós vamos produzir 2 que são produzidos pelos ovários, que é estrógeno e progesterona. E que esses hormônios, eles dançam o mês inteiro, para que a gente tenha o conhecimento, né, da fisiologia do nosso corpo. Então, o que acontece? Para que a gente, quando a mulher nasce, ela nasce com a quantidade de óvulos que ela vai ter para o resto da vida, e aí, quando ela ocorre a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, ela começa a liberar esses óvulos. Isso independente dela ter vida sexual ativa ou não. Então, ela vai liberando esses óvulos. Por quê? Porque o corpo dela está dizendo, olha, quando ela menstrua, é o corpo dessa mulher dizendo que já tem condições de abarcar uma gestação. Então, ela vai menstruando e o corpo todo mês ele vai se preparando para uma fertilização, né? Ele vai se preparando para uma fecundação. E toda vez que essa fecundação não ocorre, a gente tem a questão do escape sanguíneo, que é o que a gente conhece como menstruação, que é descamar o endotélio, que é uma camada que reveste o útero, que ela se espessa bastante, para que caso haja fecundação, esse óvulo ele consiga ficar fixado na parede do útero e consiga se nutrir. Então, esses sintomas, eles vão ser sintomas que vão aparecer semanas antes da menstruação, que é numa fase que a gente chama de fase lútea final, né? É a fase em que não houve a fecundação, esse óvulo ele vai ser absorvido pelo organismo e o endométrio vai descamar. E aí esses sintomas, eles vão desaparecendo, né? Eles vão melhorando no início da menstruação. E aí eles vão melhorando após o início do fluxo menstrual. E também depois na fase folicular, que é a fase em que o organismo ele vai se preparar para o próximo mês, a ausência de sintomas na primeira metade desse ciclo, tá? E aí a gente precisa entender com essa mulher se o ciclo dela é um ciclo regular, se é um ciclo irregular, porque tudo isso pode gerar ainda mais descontrole nesse processo. E quais são os diagnósticos para para esse tipo de transtorno que acontece nessa fase, né, pré-menstrual? Primeiro é o número de sintomas. Pelo menos 5 sintomas devem estar presentes, incluindo pelo menos um sintoma afetivo. E o prejuízo funcional. Os sintomas, eles devem causar prejuízo significativo no funcionamento social, no funcionamento ocupacional ou interpessoal. E quais são os sintomas afetivos que a gente pode falar desse transtorno depressivo pré-menstrual, né, vamos dizer assim? Um deles é a labilidade emocional, que é as mudanças bruscas de humor e uma sensibilidade muito aumentada. Irritabilidade, raiva persistente, conflitos interpessoais aumentados, ansiedade, tensão, nervosismo, sensação de estar no limite. E humor deprimido, né? Tristeza, desesperança e autocrítica. Os sinais somáticos desse transtorno depressivo, a gente pode dizer que está ligado à fadiga, que é o cansaço excessivo, a falta de energia para as atividades habituais, alteração do sono, insônia ou hipersonia, mudanças no padrão do sono, e mudanças no apetite, né? Uma compulsão alimentar ou uma aversão a alimentos específicos. Alguns sintomas físicos a gente pode considerar sintomas físicos adicionais, tá? A gente pode falar de sintomas mamários, que vão ser sintomas de dor, sensibilidade, inchaço das mamas e desconforto ao toque.
Só que aí a gente pode dizer, ai, professor, mas isso é um sintoma muito subjetivo, né? A maioria das mulheres já vão ter esses sintomas por causa do período pré-menstrual. Então, um sintoma que, para a gente diagnosticar, ele não é um sintoma eficiente, vamos dizer assim. Nós temos os sintomas corporais, né, que é inchaço, ganho de peso, dores nas articulações ou dor muscular, e uma sensação de estar inchado. E aí eu volto a dizer, então esses dois sintomas corporais e mamários são sintomas que, teoricamente, a maioria das mulheres elas vão sentir nesse período que a gente chama de pré-menstrual. E qual é a diferença, né, entre ele, transtorno depressivo maior, tensão pré-menstrual, o que é que acontece? A gente pode dizer que a tensão pré-menstrual são sintomas de leve a moderado, não causa prejuízo funcional significativo e é o mais comum. Já o transtorno depressivo pré-menstrual, vamos dizer assim, ele é um sintoma grave, ele vai trazer um prejuízo funcional importante e ele é menos comum. Apenas de 3 a 8% das mulheres vão estar apresentando sintomas como esses, tá? Outros transtornos depressivos, nós temos outro transtorno depressivo especificado, que são sintomas depressivos clinicamente significativos, que não preenchem todos os critérios para ser um transtorno específico. Por exemplo, um episódio de duração mais curta do que o critério padrão. E já um transtorno depressivo não especificado, ele entra quando ele é usado quando não há informações suficientes para um diagnóstico mais específico, ou quando o clínico opta por não especificar as razões, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os especificadores comuns, né? A gente vê aqui um checklist, e os especificadores, eles são aplicáveis a todos os transtornos depressivos, e uma das coisas que eu costumo dizer bastante, né, o pessoal que está desde o período passado comigo, eu digo bastante, a gente tem que ter cuidado, a gente utiliza o DSM-5 como base, mas a gente não pode usar o livro como um checklist apenas para o paciente, sem olhar para o paciente, tá? Olhar só como um especificador, só como um atributo. Tem. Quando o paciente ele é muito maior do que isso, tá? Então, especificadores que a gente chama de especificadores de característica, nós temos características melancólicas, nós temos a anedonia severa, um humor que piora durante a manhã, e ele pode gerar um despertar precoce, né, uma agitação psicomotora. Características atípicas, né, ligadas à reatividade do humor, ganho de peso, hipersonia e sensibilidade à rejeição. Características mistas, que a gente pode ter sintomas depressivos, com pelo menos 3 sintomas maníacos ou hipomaníacos. Os especificadores temporais, eu marquei 2 específicos aqui, um que é o início pós-parto, né, o periparto, que é o início durante a gravidez, ou nas primeiras 4 semanas após o parto. E as características sazonais, que é um padrão sazonal regular de episódios depressivos. A gente até falou que em alguns países está muito ligado à questão até mesmo da mudança das estações, né? E que alguns estudos apontam que estações como inverno e outono são as estações que mais têm transtornos depressivos sazonais. Os especificadores relacionados à gravidade do curso, ele pode ser classificado em 3, né, como leve, moderado e grave. O leve são poucos sintomas, além do mínimo necessário, há um prejuízo funcional menor. O moderado são sintomas e prejuízos funcionais entre leve e grave. E o grave é o número de sintomas substancialmente acima do mínimo, né, e um prejuízo funcional grave. Os especificadores de curso, nós temos o que vai tratar o que é recorrente, o que é uma remissão parcial e o que é uma remissão completa. O que é recorrente é pelo menos um episódio anterior com intervalo de pelo menos 2 meses, sem sintomas significativos. Uma remissão parcial são alguns sintomas ainda presentes, mas que não preenchem um critério como completo, tá? Pelo todo. E a remissão completa é a ausência de sintomas significativos por pelo menos 2 meses. E qual é a grande questão que a gente já fala sobre a epidemiologia e o impacto, né? Eu não tenho como falar de depressão sem dizer o que é que acontece, né? Então, a gente já viu
que, primeiro, ele é um transtorno que tem predileção por mulheres, né? Então, mulheres têm mais riscos de ter transtorno depressivo do que homens. Então, isso é uma razão de 2 para 1, né? Então, é mais fácil a mulher ser acometida. Nós temos de 15 a 20% de transtorno depressivo maior, e aí a prevalência ao longo da vida, na população da vida geral, né? Então, ali está presente em uma boa parte da população. A gente já viu no slide passado que ultrapassa o número de milhões, né, de pacientes que são diagnosticados. E aí me vem uma grande dúvida, né, a questão da subnotificação. Isso é o que a gente sabe, né? E o que a gente não sabe? O que é que a pessoa não procurou serviço, não foi atrás, ou até procurou e não foi atendido. Eu costumo muito contar uma experiência que eu tive com o transtorno de ansiedade. Eu tive uma crise há muitos anos atrás. Eu tive uma crise e fui diagnosticada com transtorno depressivo, ou transtorno de ansiedade generalizada. E aí, tratei a crise, né? E casa de ferreiro, espeto de pau, não tratei mais. E quando eu comecei a sentir sinais e sintomas de novo, eu comecei a tratar. E aí, não fui no psiquiatra, fui numa médica amiga clínica e ela me passou uma medicação. Muito eficiente, por sinal, que é uma das medicações mais utilizadas até hoje para transtorno de ansiedade, né? Que é a sertralina. E aí fui e comecei a tomar, e realmente estabilizei muito bem. E aquela coisa, né? Não quero tomar remédio para toda a vida. Comecei a fazer terapia, tudo certo. Quando eu vi que estava boa, disse, não preciso mais. Aí parei o remédio e parei a terapia. Quando foi há uns 3 anos atrás, eu estava num processo de expatriação. Eu passei num concurso para ir para um outro país. E eu disse, não, olha, eu estou muito estressada, eu estou tendo crise de ansiedade recorrente. Então, eu vou voltar para o psiquiatra, vou para o psiquiatra. Aí fui. Primeiro, eu cheguei lá, já tomei um susto, né, pela quantidade de pessoas, né? Primeiro, consegui muito rápido a marcação, eu já estranhei daí. E aí, quando eu cheguei lá, a menina tinha dito, olha, a partir de 1h30, por ordem de chegada, eu cheguei, era 1h40, ela fez, tem 30 pessoas na sua frente. Aí eu fiz, mas a gente consegue ser atendido hoje? Porque eu tenho aula à noite, senão eu preciso remarcar tudo mais. Ela fez, não, me dê uma média de que horas eu saio daqui. Aí ela fez, tem 30 pessoas na sua frente, você sai daqui umas 5h30. Dá tempo para você? Eu fiz, dá. Eu fiz, você tem certeza que eu saio daqui umas 5h30? Ela fez, sai. E foi dito e feito. Realmente a consulta muito rápido. Eu entrei e aí o psiquiatra olhou para minha cara e fez, o que é que está acontecendo? Aí eu disse, olha, eu já tomei medicação, tive um episódio, tomei medicação, estabilizei, mas eu não quero tomar mais essa medicação. Não quero mais tomar essa medicação e também não quero tomar nada à base de clonazepam. E também estou muito ansiosa por causa, contei a história a ele fez, tá certo. A consulta durou, acho que 5 minutos, 6 minutos no máximo. Aí ele me deu uma receita de sertralina e uma receita de clonazepam. De tudo que eu disse que eu não queria. E aí saí de lá, não comprei a medicação, mudei de psiquiatra, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque esse foi um caso comigo, eu tenho acesso aos serviços de saúde, eu conheço a rede, eu tenho um plano de saúde, mas as pessoas que não têm, pensa comigo, as pessoas que às vezes, se você parar na frente desses hospitais, você vai ver os carros do interior vindo, pessoas que saíram de madrugada do seu interior para uma consulta aqui, aonde o médico ele nem lhe escutou de fato o que você está acontecendo. E aí a gente tem uma mania de generalizar sintomas, né? Dizer, isso é normal, isso é nada, isso é nada, isso é nada, isso é nada. E quando a gente vê, é uma coisa de fato, tá? Então, se a gente acha esse número hoje grande, tenha certeza que ele é pelo menos o dobro. Porque existe metade das pessoas que não estão sendo diagnosticadas efetivamente. Algumas comorbidades frequentes que estão associadas às questões dos transtornos depressivos, né? A gente pode falar que é a questão do transtorno de ansiedade. Geralmente eles andam ali, são amiguíssimos, andam super colados, que é
como a gente pode falar até mesmo do transtorno de ansiedade generalizada, até mesmo das fobias, o abuso de substância, né? Algumas pessoas, elas estão ali e ainda associam o álcool ou drogas, como automedicação, doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, dor crônica e transtornos alimentares, anorexia, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. E sobre o transtorno de compulsão alimentar, eu queria abrir um parênteses. Foge um pouco do que a gente está falando, mas é necessário falar. Hoje saiu um novo estudo sobre o uso das canetas emagrecedoras, né, da questão do controle da obesidade. E o que eu achei muito interessante do estudo é que ele dizia que a obesidade, ela não é uma, e ele enfatizava muito isso, que a obesidade, ela não é uma doença do sistema gastrointestinal, que a obesidade é uma doença da mente. E isso é importante falar, né? A gente está vendo hoje a banalização da ideia de emagrecer muito rápido, né? Só que se a gente não trata, o que é que acontece? Não adianta eu comprar Mounjaro, Ozempic, o que quer que seja, se eu não trato aqui. Porque o que é que vai acontecer? Eu vou parar de tomar e automaticamente daqui a um tempo eu vou voltar ao meu peso. Por quê? Porque eu não tratei a minha compulsão. Eu não tratei a minha patologia, eu não tratei o meu transtorno, né? Mesmo se eu não tratei, eu não reeduquei. Então, a gente está vendo aí um reganho absurdo de pessoas que fizeram bariátrica ou que estavam em uso dessas medicações para emagrecer, tendo esse reganho e aí gerando um transtorno maior, né? Até mesmo a questão das ansiedades e a questão da depressão. E qual é o impacto funcional disso tudo, né? Gera a ideia do prejuízo funcional. O prejuízo funcional, ele está ligado muito à ideia do que a gente pode dizer que é a redução da produtividade, a questão das faltas no trabalho, né? A questão de concentração no trabalho. Então, muitas vezes eu até vi um meme ontem, a gente até acha engraçado, mas muitas vezes você está tão sobrecarregado que você está no trabalho, mas você não está fazendo o trabalho, né? Porque você está tão sobrecarregado ali e você só quer que as horas passem. E aí a gente gera um outro problema, que muitas vezes é a dependência do próprio telefone, né, do celular, que ele nos gera uma dopamina barata, bem barata mesmo, e aí a gente fica horas e horas e perde horas e horas quando a gente vê, passa um dia, passa uma tarde, passa um período que você automaticamente planejou fazer várias coisas e o seu processo de tomar de decisão ficou prejudicado por causa dessa dopamina barata. Além do mais, os transtornos depressivos, eles vão gerar um impacto social, né? Eles geram um isolamento social, dificuldade de relacionamento, perda de suporte social. Ontem, eu tive uma prova no doutorado, uma prova uma das disciplinas mais difíceis. O doutorado são 4 anos, eu estou terminando o meu primeiro ano. E, para vocês terem noção do que é essa disciplina, todo mundo diz a seguinte piada: passou nessa disciplina, só falta receber o papel, porque todo o resto é fichinha, perto disso. E aí, terminamos a prova, vários amigos juntos, terminamos a prova, e aí todo mundo disse, olha, vamos sentar em algum lugar, vamos jantar. E eu disse, olha, eu só tenho uma aula de tal hora, vamos jantar. E aí a gente saiu para jantar. E aí, nesse jantar, a gente conversando, uma colega chamou o namorado foi para a mesa com a gente. E aí a gente começando a conversar, ela fez, eu tive, e aí a gente começou a falar deles juntos, mas aí eles contaram que foi um período separado. E ela fez, a gente teve um período separado. Aí ele fez, eu vou contar, porque eu sofri muito. E aí, nessa história dele contar porque sofreu muito, ele foi contar que eles tiveram um dia perfeito. Eles tiveram um dia de romance, ele morava no interior, veio para João Pessoa, passou o dia com ela, e ele disse que é aquele dia que tudo conspirava muito a favor de ser muito bom. Então, eles foram para o cinema, foram para a praia, almoçaram no restaurante que eles gostavam, ficaram juntos. E aí, no final da noite, ele disse que foi fazer uma história para postar que estava com ela. E aí, ela disse assim, olha, não faça, porque você não vai querer lembrar dessa noite. E aí, ele fez, por quê? Aí ela disse, olha, eu não me amo e eu quero acabar. E aí, ele disse que acabou ali, e ele disse que cortou relações com ela a partir dali, passaram um ano sem se falar. E aí, corta para a versão dela. Ela fez, eu estava no pior momento
tinha descoberto um transtorno depressivo, estava no meu pior momento e eu não achava justo trazê-lo, fazer ele viver esse processo. Então, eu decidi acabar. E aí, quando foi, depois de um ano, eles disseram que se reencontraram, aí foi quando ele disse que soube da história da depressão, da história da tentativa de suicídio que ela tinha tido. E aí foi quando ele disse que as coisas começaram a se encaixar. Então, por mais que a gente queira, muitas vezes a ideia da empatia, ela é romantizada, né? Às vezes a pessoa diz, olha, vai ser fácil, eu vou estar ali do seu lado. Mas, muitas vezes, alguns estudos, eles apontam que cuidar do cuidador também é necessário. E, às vezes, você está ali cuidando tanto que você esquece de si, né? Isso é muito comum com pacientes com pessoas que cuidam de pessoas com doenças crônicas, né? Com acamados, que requer uma abdicação da vida, do dia. Então, muitas vezes a gente encontra esse impacto social nessa questão, né, na dificuldade do relacionamento, na perda do suporte social, no isolamento social. Então, isso é uma questão que afeta diretamente o processo de relação da pessoa, né, seja ocupacional ou social. E voltamos para o risco de suicídio, né? Os transtornos depressivos, eles estão associados ao alto risco de suicídio. A avaliação de risco de suicídio deve ser parte rotineira da avaliação clínica. A gente até conversou semana passada. Não é uma coisa que a gente pergunta, né? Quando eu trabalhava lá no Juliano, quando a gente ia receber um paciente, a gente recebia o paciente e a gente perguntava isso, muitas vezes, ou ao paciente ou à família, né? E a gente percebia que gera um constrangimento. Mas é necessário a gente investigar, né? É necessário, é importante, faz total diferença. A gente pode, nessa investigação, a gente pode estar salvando ali a vida do paciente. 15%, né, pacientes com transtorno depressivo maior grave, não tratado, é o risco de suicídio. De 2 a 4 vezes é um aumento do risco comparado com a população geral. Então, é um risco que cresce, né? É um aumento significativo, ele dobra ou ele quadruplica. Então, é algo que realmente precisa ser observado. Eu sei que, às vezes, a gente não se acha pronto para lidar com isso, né? Eu dizia muito, quando no meu processo de formação, que eu trabalhava, quando surgiu a ideia das políticas do sistema penitenciário, foi bem na época que eu estava na graduação. E a gente discutiu numa sala e eu disse a seguinte frase: eu trabalharia num presídio, tranquilo e calmo. E todo mundo, você é louco, eu trabalharia. E aí, no meu estágio, no Juliano Moreira, eu disse, olha, eu queria trabalhar aqui. E às vezes a gente não tem noção do que a gente pede, né? Ela vai se replicando e lá na frente a gente consegue. E aí, por trabalhar no presídio, trabalhar no Juliano, eu lembro que no meu primeiro plantão no Juliano, eu olhei assim, meu Deus, eu vou saber fazer, né? Eu peguei meu primeiro paciente em crise, e para fazer contenção química e contenção física, e eu ficava assim, eu vou conseguir, eu vou ter força para isso, como é que eu vou abordar isso? E uma das coisas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é de nos cuidar. Eu dizia a todo mundo, eu fiz os pacientes dentro do Juliano, eles não dão trabalho, o serviço ele é muito bom de ser feito, ele é prazeroso de ser feito, mas se você começa a observar o sofrimento do outro, você começa a ver o quanto a sua mente, ela pode ir de 0 a 100 muito rápido. E você vê pessoas que estão no seu, às vezes, muitas vezes, no seu patamar social, às vezes uma pessoa que está no seu mesmo grau de instrução, porque a gente associa muito a transtornos mentais a pessoas que não tiveram acesso às coisas. Né? E aí você vai vendo que pode ter as questões relacionadas a isso, e aí você vai vendo assim, caramba, poderia ser eu. Então, são coisas que nos geram uma necessidade de nos olhar também, né? E eu costumo dizer que eu não daria para ser psicóloga, porque eu sou esponja, eu absorvo demais as coisas das pessoas perto de mim, das pessoas, então, eu sou aquela pessoa que vai para casa pensando, caramba, fulano, aconteceu isso com fulano, como será que fulano tá, né? Então, às vezes, fico na necessidade de resolver mais os problemas dos outros do que até os meus. Isso é muito importante. A gente precisa também se cuidar. Muitas vezes, semana passada, eu tive uma problemática numa sala de P2, e eu usei uma frase quando eu entrei para dar curso de psicologia, que Ramon deu para dar aula no curso de psicologia. Ramon era meu coordenador na época. E ele me disse a seguinte frase:
Muitas vezes, os alunos, eles vêm para a graduação, para fazer psicologia, não para cursar, não para ter uma profissão, mas na intenção de resolver suas questões pessoais. E isso é muito real. Então, há uma necessidade da gente reavaliar esse processo, tá? Alguns diagnósticos diferenciais importantes, um é o transtorno de adaptação, né, que é a resposta desproporcional a um estressor inedificável, com início dentro de 6 meses do estressor. Luto normal versus o luto complicado, né, o luto normal, ele é um processo natural de elaboração, a pessoa vai viver as fases do luto, né, o luto complicado, ele vai gerar já um prejuízo funcional persistente. E um transtorno bipolar é fundamental descartar qualquer história de episódios maníacos ou hipomaníacos. O ponto-chave para a prática clínica está ligado a uma avaliação sistemática, a sempre investigar esses critérios de diagnóstico, investigar principalmente o diagnóstico específico e descartar o transtorno bipolar. Avaliar a questão do risco de suicídio, né? Avaliar rotineiramente a ideação, planejamento entre todos os pacientes. A questão das comorbidades, investigar o transtorno de ansiedade, o uso de abusivo de substâncias e condições médicas, e os especificadores, que é utilizar os especificadores para orientar o tratamento e o prognóstico. Tá? Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que esse diagnóstico, ele não é um diagnóstico que ele precisa estar associado a, desculpa até o termo que eu vou utilizar, tá? A desgraça do paciente. Mas ele é um diagnóstico que precisa ser pautado, ele precisa ser discutido, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser tratado. E aí a gente tem uma grande questão social ligado à questão dos transtornos depressivos, porque está ligado muito à questão espiritual. Não estou dizendo que a igreja não é bom, quem tiver cada um tem sua crença, cada um tem sua fé, cada um acredita no que quer. E eu super concordo com isso. Mas, por muitas vezes, a questão do transtorno depressivo, ela estava atrelada a uma ideia de que, vai para a igreja, mulher, procura Deus, você vai ficar boa. Ou também há uma ideia de que, mulher, procura alguma coisa para fazer, ocupa a mente, só pensa besteira. E eu li uma frase que dizia assim, cabeça vazia, tem um ditado, né, cabeça vazia, oficina do diabo. E aí, eu vi uma frase que dizia assim, me disseram que cabeça vazia era a oficina do diabo, que a gente pensava besteiras porque estava com a cabeça vazia. Mas eu descobri que mesmo com a cabeça cheia, a gente também pensa besteira. Então, é muito sobre isso, né? É uma questão muito social. É uma questão que é comum você ver pessoas conversando sobre hipertensão e dizer assim, olha, eu sou hipertenso. Eu também sou. Você trata com quem? Quando eu estou falando de tal, eu fiz eco, fiz eletro, fiz isso, fiz aquilo, eu tomo tal e tal remédio, só tomo uma vez ao dia. É comum. Às vezes até compartilho o remédio. Menina, esse remédio é muito bom. Mas quando a gente vai tratar uma ideia de transtorno mental, ninguém quer conversar, né? Ninguém quer dizer assim, olha, eu tomo esse remédio para dormir. Então, assim, olha, eu compartilho desse remédio para tratar a ansiedade. Então, é uma coisa que você não vê falando, é uma coisa que tem um preconceito muito grande, né? Você chega para algumas pessoas e diz, olha, estou como psicólogo, eu não vou pagar dinheiro para alguém me escutar. Eu não vou pagar dinheiro para conversar nada, eu converso com minhas amigas são ótimas. Ou se não, quando a gente diz, vai psiquiatra, a ideia faz, eu não sou doido, por que ir, né? Então, muitas vezes a gente acha que é uma fase. E principalmente pessoas ativas, pessoas que estão ali trabalhando, tudo mais, acham que é um momento de, pessoal, estou cansada, eu preciso só dormir. E aí a gente vai vendo que não é bem assim, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Me perdoem mais uma vez, eu ainda estou me acostumando com essa ideia de ter mais horas. Para mim é uma realidade ainda que minha cabeça está programada para quase 1 hora e um pouquinho. Eu posso prestar atenção que eu bato 1 hora sempre, mesmo eu programei um pouco mais. Mas a gente vai abrir para conversar um pouco e aí a gente vai tirando algumas dúvidas que forem aparecendo, tá? Só para, né, explicar também para quem é novo aqui, caso vocês queiram
tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, sintam-se à vontade. A gente tem até 3 horas para estar fazendo isso. E aí vocês podem levantar a mão, caso queiram falar no microfone, ou perguntar aqui no chat. Mas eu incentivo que vocês falem no microfone mesmo para a gente ter essa interação. E pode ser algum comentário, pode ser algo adicional, pode ser alguma curiosidade, alguma pergunta, tá bom? Sintam-se à vontade, e esse é o momento para isso. E uma coisa que é importante, não tem perguntas certas, tá, gente? Às vezes a gente fica assim, ai, não, minha pergunta é uma besteira, eu vou nem perguntar. Isso ela vai rir. Não, a gente está aqui realmente no espaço para aprender realmente. Eu não sei de tudo, eu não sei de absolutamente quase nada, o pouco que eu sei eu partilho com vocês. E a gente tem que entender que esse espaço é um espaço realmente de troca, né? É um espaço para trocar aprendizado de fato. Oi, professora, tudo bom? Oi, pessoal, certo? Tudo certo. Professora, eu vou voltar novamente para aquele transtorno disruptivo, que seria, você falou que a idade seria de 6 a 18 anos, certo? Isso. Eu sou professora de infantil, e assim, eu já tive alguns casos, claro que, tipo assim, obviamente a gente não faz diagnóstico de nada e tudo mais. Os professores, geralmente, quando identificam que a criança está passando por alguma situação, passam para a coordenação, que a coordenação passa para o psicólogo escolar. Só que, assim, a criança, nessa situação, ela estava passando por uma situação delicada em relação à família dela, e aí, assim, ela tinha uma faixa etária menor do que essa que está descrito, sabe? Então, por exemplo, crianças que passam por uma questão familiar, que aí, no caso, por exemplo, um rompimento a separação da família, sabe? Será que uma criança não poderia ter alguns sintomas, assim, não exatamente do transtorno disruptivo, porque aqui está falando que seria explosões de raiva, humor irritável, mas, assim, uma tristeza, assim, por muito tempo, sabe? Existe alguma classificação, alguma coisa, assim, em relação a isso? Eu acho que, na realidade, eles entrariam ou como processo de transtorno adaptativo, como o Mano falou, ou como um transtorno de conduta. E aí a conduta a gente sempre associa a algo muito ruim, né? A gente sempre associa, e se a gente pensa em transtorno de conduta, a gente sempre pensa no menino virado. Mas não necessariamente, né? A conduta é o que foge da normalidade. E o que é normal. Esse é um dos maiores problemas. Para a anatomia, que é o que a gente utiliza como base para tudo nas áreas da saúde, a anatomia diz que normal é aquilo que se repete na maioria dos casos utilizando uma referência. Então, se ele tinha determinado comportamento antes e utilizando essa referência, esse comportamento muda, aí a gente poderia caracterizar ou como um transtorno de conduta ou um transtorno adaptativo de fato. E que aí essa questão do transtorno adaptativo, ele vai ter replicações maiores, dependendo do impacto e da reação de cada indivíduo. Tá certo. Obrigada, meu professor. Agora, uma coisa que é interessante falar é que o transtorno de conduta, de fato, o que a gente estuda, de fato, aquela ideia realmente a ideia de padrões repetitivos, às vezes relacionado à violência, à agressão e tudo mais, ele não é comum em crianças menores de 6 anos, tá? A ideia dos menores de 6 anos é uma fase muito difícil de você diagnosticar. Então, ele entra mais na ideia do adaptativo de fato do que no de conduta, tá? A questão da adaptação. Tanto que a gente faz um recorte, às vezes, a gente pega aquele momento e, às vezes, a gente dá um recorte mais para frente, né? E com um ano depois, mais as coisas meio que normalizaram, justamente por causa dessa questão da normalização, né? Porque vamos entender, assim, a ideia do que é novo normal para aquela criança. Pode falar, acho que foi Lorena, você que perguntou. Eu ia perguntar agora. Posso falar? Pode. Professora, boa tarde. Eu só queria, não lembro se você explicou, mas eu queria muito saber, com essa conversa de transtorno adaptativo, quando diferenciar uma reação,
por exemplo, quando a gente fala de crianças principalmente muito novas, a forma de expressão delas é muito no comportamento, certo? E não tem essa questão do controle, a inteligência emocional para ela controlar as emoções. Então, muitas vezes elas são explosivas. E aí, eu acredito que principalmente em meninos, se eu não me engano. E aí, quando a gente bota, quando que a gente pode desenhar essa linha entre esse transtorno adaptativo e uma reação, talvez, assim, que tenha que ter um tipo de intervenção, mas que, por ser muito exagerada, mas que não chega a ser um transtorno, que seja uma reação que você olhe e você pense, não, assim, pela gravidade do contexto que ele está, é esperado que ele tenha esse tipo de reação. Não é bom, mas infelizmente é esperado. Quando desenhar essa linha entre transtorno adaptativo e uma reação explosiva a algum tipo de contexto? A literatura, ela até fala que é uma fase muito complicada. Ela diz que o diagnóstico, antes dos 6 anos, ele exige muita cautela, porque os critérios, eles são muito rígidos, né? E a criança, ela está no processo de formação, né? Então, a gente tem que ter a avaliação mais relacionada à questão do prejuízo funcional do fato, para poder tentar traçar uma intervenção precoce. Então, é algo que a gente termina meio que tendo uma necessidade de coletar as informações, de gerar uma ideia, né, traçar o que seria um comportamento esperado para aquela idade, isso com os excessos e com as faltas, né, porque isso também tem que ser levado em consideração. E aí a gente vê a questão do critério de frequência, com que frequência isso acontece, né? Aconteceu por causa de uma situação específica, aconteceu isso e não se repetiu mais, um episódio que está frequente, algo que está se repetindo semanalmente, mensalmente. Então, para poder chegar nesse diagnóstico, é interessante, em crianças menores de 6 anos, lidar com a ideia de diagnósticos diferenciais, até mesmo o próprio TEA, até mesmo TDAH, um atraso de linguagem, e até mesmo o caso de uma ansiedade infantil, que é mais comum do que a gente imagina. Então, o diagnóstico diferencial para descartar tudo isso, e aí sim a gente tentar traçar uma ideia melhor, porque crianças de menores de 6 anos, elas vão apresentar episódios de birra, vão apresentar questão relacionada à obediência, vão apresentar questões relacionadas à agressividade, e a gente tem que ver qual é a duração e qual é o impacto disso funcional para a criança. Só para fazer um comentário também, só para adicionar isso, tudo que a senhora já falou, que eu lembrei que no próprio DSM, na parte dos transtornos depressivos, tem uma nota dizendo que em crianças e adolescentes, os sintomas que geralmente são de humor depressivo podem acabar sendo de humor irritado. Então, também tem muito essa questão, tipo, às vezes é uma depressão, só que a criança ou adolescente, ele apresenta como um humor irritável, tipo, vou usar o exemplo da minha vida, né? Eu tive depressão quando eu era adolescente e eu não tinha humor deprimido, eu era totalmente irritada, assim, com tudo me irritava, tudo me estressava, e no final era uma depressão. Então, é bom observar isso também, porque às vezes a gente acha, né, que vai ser outras coisas, já vai para outros transtornos, outras questões, né? Foi justamente o que eu falei lá, quando a gente estava apresentando os slides, é justamente isso. Como é que você associa a ideia de depressão à ideia de tristeza, né, de apatia, e aí chega uma criança que não é apática, ela é irritável. E às vezes tem uma resposta pronta para absolutamente tudo. E aí você faz, não, é tudo uma depressão. Às vezes termina sendo um TOD do que é caracterizado como um TOD. Aí essa menina quer me desafiar, quer sempre me desafiar. Quando na realidade não é. Realmente, tudo que a gente lida com o subjetivo é muito complicado. Por quê? E aí, como a Lorena falou, traçar uma ideia de normalidade é complicado. Porque, por exemplo, eu consigo dizer que uma pressão está alta ou está baixa de acordo com o padrão de normalidade que é estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas como é que eu digo que algo é normal ou fora do padrão de normalidade se é subjetivo? Às vezes, até mesmo o dia, a forma como eu estou, na hora que eu vou aplicar um teste, ou na hora que eu vou, um problema que eu estou e não estou conseguindo separar as coisas, ele vai interferir diretamente na minha análise daquilo. Então, como é que eu consigo ser tão imparcial ao ponto de gerar um diagnóstico efetivo,
a gerar um diagnóstico efetivo se tratando de crianças e ainda por cima gerar uma intervenção de fato adaptável para aquele indivíduo, né? Então, trabalhar com o subjetivo, ele gera isso, né? Eu preciso ver, às vezes, onde o paciente está inserido. Então, essa é uma questão que ela gera essa dualidade, ela gera essa problemática, da gente não ter respostas prontas. Por exemplo, se você me perguntar 14 por 10 é o quê? De pressão alta. Mas se você me disser, a criança está assim, eu sei, a gente tem que analisar, tem que ver o contexto, a gente tem que ver onde está inserido, o que está acontecendo com o pai, o que está acontecendo com a mãe, por quem cuida dessa criança, quanto tempo passa no colégio, quem leva, quem traz, quais outros sinais e sintomas tem nessa problemática. Então, é algo que realmente ele tem uma ideia, é ampliado de fato. É bem complicado, né? Professora, só para te avisar que Camila de Assis, não Coutinho, tinha mandado no chat Sim, textinho. Eu comecei a ler ela dizendo justamente isso da questão do que passou por algo parecido com o que eu passei, né? Então, essa questão de psicólogo ignorar, ou psiquiatra ignorar logo o psicólogo ou vice-versa, é algo mais comum do que a gente imagina. Acho que até cheguei a falar na aula passada, a questão da necessidade realmente do trabalho em conjunto. Entender que o seu trabalho, ele não interfere no trabalho do outro, mas que o seu trabalho, somado com o do outro, ele interfere diretamente na vida do paciente. Então, essa é uma das grandes questões. Entender essa problemática. Por exemplo, eu saí do lado do psiquiatra, isso está certo. Eu peguei a receita, dobrei, botei dentro da bolsa e depois de um dia joguei fora. Então, assim, foi um trabalho que teoricamente foi perdido, né? Então, aquela história de você não escutar o paciente, muitas vezes a necessidade de você escutar, você parar, e não de você generalizar. Isso é muito comum com o médico clínico, você chegar, eu estou com tosse, estou com febre, não sei o que, virose, passa embora. Virose, dipirona, não sei o quê. Quando, na realidade, você tem uma queixa que está diferente dos demais, você fala, é nada não, é assim mesmo. E por aí, depois você vê o paciente internado com uma pneumonia, com o que quer que seja. Então, são coisas de que a gente meio que entra no automático, né? E isso não foge da ideia dentro da psiquiatria também, dentro da saúde mental. Camila Coutinho. Oi, gente, boa tarde. Manu, eu trabalho com crianças autistas, né? E aí, nessa nossa discussão, assim, da questão da faixa etária, desse diagnóstico diferencial e etc., é tão complicado a gente fazer isso, porque, por exemplo, eu tive um pacientinho que eu acho que ele tinha uns 4 anos na época, e aí a médica já colocou lá como uma hipótese diagnóstica, né, para observação, avaliação, um TOD. E aí o que foi explicado para a família eram essas explosões de raiva, esse humor sempre irritado e etc. Só que eu lembro que na época eu trabalhava como AT, né, para essa família, e a criança começou a desenvolver a fala, que também tinha um atraso de fala, né? Quando ele começou a desenvolver a fala, esses que a gente trata, né, comportamentos disruptivos, comportamentos interferentes, eles diminuíram. Por quê? O problema era a comunicação da criança. Mas, quando ele foi para o consultório, em avaliação, a neuro já meteu um TOD na criança, né, um transtorno opositor desafiador. E eu fiquei, meu Deus, gente, como assim um menino de 4 anos, né? E eu fiquei, as meninas foram falando, né, e você foi falando, e eu fiquei pensando nessa linha mesmo, assim, como que eu digo que são comportamentos interferentes da criança, e aí porque ele é TEA, ou mesmo que seja uma criança típica, e quando que eu começo a observar e a, de fato, dizer assim, não, aqui pode ter um transtorno disruptivo. Realmente é muito complexo, né, na realidade. Eu costumo dizer que é melhor, sou da teoria que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então, é melhor a gente fazer e não ser, do que ser e a gente não ter feito. Então, eu tenho essa ideia, quando a gente trabalha principalmente com saúde mental. É uma questão de que a subjetividade, ela por si só, ela já impõe muitas limitações. Então, a ideia do pecar pelo excesso, eu tenho mais essa necessidade, enquanto
enquanto profissional, do que realmente deixar o barco andar para ver onde é que dá, né? E essa questão dos diagnósticos errôneos tem sido muito mais frequente do que o que a gente imagina. Eu até disse, né, tem um aluno que estuda aí na instituição, e ele disse, olha, eu tratei a minha vida inteira como TDAH, e na realidade não tenho. Então, só porque meu psicólogo, meu psiquiatra não queria escutar o meu psicólogo. Então, eu dizia uma coisa e ele não me escutava. Eu dizia que teve até um caso de uma colega que disse assim, olha, eu ia para o meu psiquiatra, muito parecido com o que eu passei, e eu dizia que eu não queria tomar aquela medicação. E aí ele disse, ah, não tem jeito, tem que tomar. Você tem que tomar essa. O que já é um problema diferente na minha realidade hoje. Na minha realidade, inserida dentro do sistema prisional, qual é o meu problema? Todo mundo quer clonazepam. Ninguém quer outra coisa. Ninguém quer tratar. As pessoas acham, na realidade, os presos, eles acham que o problema é dormir. E quando a gente diz que que o Rivotril ele não trata, é o fim do mundo. A gente está falando um absurdo do absurdo. Eu estou quase queimando a Bíblia dizendo um negócio desse. Por quê? Porque na cabeça deles o que trata é o Rivotril. Então, por mais que a gente diga, olha, o Amitril vai resolver, a sertralina vai resolver. Não, isso não vai resolver. E aí a gente tem a ideia da necessidade também de entender os mecanismos de atuação da psicoterapia e os mecanismos de atuação farmacológica dentro da psiquiatria. Por quê? A gente tem a ideia de que a gente foi condicionado a estou com dor de cabeça, vou tomar dipirona, daqui a 40 minutos passa. Aí a gente vai para o psiquiatra passa um remédio, aí a gente toma o remédio, a gente quer o quê? 40 minutos, uma hora, aquela sensação que a gente estava sentindo, ela passa. A gente quer ir para a psicoterapia, mas a gente quer que o psicólogo resolva o nosso problema, não a gente resolva. Ele vai passar alguns exercícios, algumas reflexões que precisam ser nossas, que precisam ser nossas resoluções, e muitas vezes a gente vai dizer, não, da próxima vez que eu for, vou dizer, eu não consegui fazer e está tudo certo. Então, é uma coisa que muitas vezes não manda, porque a gente, enquanto indivíduo, a gente não se torna participativo desse processo. Porque a gente foi condicionado que tomar o remédio vai resolver o problema, como foi condicionado a vida toda com dipirona ou qualquer outro problema. Sim, o clonazepam para o presídio, minha filha, é válvula de escape. Eu posso me associar com o laboratório, minha filha, eu ia ficar milionária. Professora, eu queria perguntar para ti sobre a questão das medicações dos antidepressivos, né? Que são mais utilizados em tratamento de depressão, que a senhora tinha falado da sertralina, que é o mais comumente usado, né? Mas eu fugiu da minha cabeça, tipo, outros que são comuns também e, tipo, qual é o mecanismo de ação dele, sabe? Se é seletor, inibidor, A grande enfim. maioria deles são inibidores de serotonina. A grande maioria, todos os usinas da vida, sertralina, amitriptilina, fluoxetina, que na verdade são ansiolíticos, né? São ansiolíticos e que eles terminam tendo essa ação de recaptar a questão da serotonina, eles vão inibir a recaptação. A grande maioria deles são assim. Hoje a gente tem fármacos que eles tendem a ter uma duração um pouco melhor, mas aí a gente tem as questões também relacionadas diretamente à questão das dependências. Um deles é a venlafaxina, é uma das medicações mais, e a desvenlafaxina, e a Venla, ela tem a grande questão é o seguinte, ela resolve o problema, ela é ótima. Ela é assim, eu resolvo o seu problema, mas não me esqueça porque eu lhe mato. É quase isso, uma ideia de extremo, né? Ao parar ela repentinamente, ela é muito problemática. Ela gera muita cefaleia em pacientes, ela gera muita ânsia de vômito. O grande problema de medicações como a sertralina, ela é muito boa, ela é super eficiente. A questão que as pacientes reclamam é a diminuição da libido. É um dos maiores problemas. O escitalopram, que é o que é famoso como êxodo, ele também é muito bom, só que as pessoas falam da questão do possível ganho de peso, né?
Então, e a grande questão da psiquiatria de remédios psicotrópicos é porque ele é muito característico de cada indivíduo. Tem indivíduo que vai dizer assim, olha, esse remédio aqui me fez muito bem, eu me dou muito bem com ele. E vai ter outros que não. Por exemplo, a fluoxetina vamos dizer assim, é o mais elementar de todos os remédios. Nos Estados Unidos é conhecido como o Prozac, que por muitos anos foi conhecido também a questão uma droga da felicidade. Eu, particularmente, quando eu tomei, eu me deu uma dor no estômago absurda. E eu conheço gente que toma e que diz, olha, é uma das melhores drogas possíveis. Então, assim, termina sendo ele muito individual. E a grande maioria é a combinação. E dependendo, às vezes até dependendo do caso depressivo, da gente associar com antipsicótico. Que aí o mais comum que a gente tem associado ultimamente é a questão da quetiapina. Ele entra na classe dos antipsicóticos, mas que tem respondido bem em alguns casos de depressão e ansiedade, principalmente para controle de pacientes que têm insônia. Ele responde muito bem. Então, termina sendo muito pessoal essa associação de medicamentos, mas a grande maioria eles vão trabalhar como inibidores de captação de serotonina. Tá vendo? Todo mundo toma alguma coisa. A diferença da venlafaxina para a desvenlafaxina é a questão mais dos efeitos. A desvenlafaxina, ela é melhor, ela apresenta os efeitos colaterais dela, vamos dizer assim, é menor do que a venlafaxina. Agora, tem pessoas que falam que, olha, eu comecei a tomar, eu tenho uma porta, então, eu não sinto mais absolutamente nada, o mundo acaba, e eu digo, tá certo. O povo tá se estapeando, eu digo, tá certo. Aconteceu não sei o quê, você foi demitido, eu digo, tá certo. Então, tem pessoas que têm essa reação, né? A questão emocional, ela fica um pouco travada, em alguns casos. E aí, todo mundo banaliza as medicações. A fluoxetina, ela foi utilizada muito tempo para perder peso, né? Porque, na realidade, os inibidores de serotonina, eles têm essa característica, eles tiram o apetite, né? Então, a grande maioria, ela tira o apetite. Por exemplo, topiramato é uma medicação muito utilizada para tratar convulsões, mas hoje todo mundo quer tomar para não ter fome, porque ele realmente inibe o apetite. Tanto que até próprias canetas emagrecedoras, elas não são para emagrecer, né? Elas são para tratar diabetes. E aí a gente faz uma loucura no nosso pâncreas com elas, que diminui a produção de insulina, e aí você termina perdendo peso. Mas não é a intenção. Bupropiona é uma boa medicação para quem tem vício. É uma medicação muito boa para quem tem vício com álcool, cigarro, às vezes pacientes dependentes químicos a gente utiliza. Ele é o básico que funciona. Tem medicações melhores, mas ele é o básico que funciona, que é o BUP, conhecido como BUP, e ele tira um pouco também do apetite. Ok, gatinhas e gatinhos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Já vi psiquiatra passar para TDAH BUP. Não é a primeira opção. De jeito nenhum. Não vai resolver nada, é dar água. Vai só fazer o paciente tomar um remédio. E aí, se tiver alguma outra compulsão, beleza. Pode ser que controle, mas para TDAH, não. Gente, deixa eu só perguntar aqui, licença, se mais alguém tem alguma pergunta, se alguém tem mais algum comentário. Meu cérebro não é um CPU, isso eu lhe garanto. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, a gente ainda tem 10 minutinhos aqui. Professora, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar, falar? Não, acho que eu falei até demais. Você não pode deixar. Não, foi ótimo. Eu falo correndo. Foi ótimo.
perceberam que eu tentei falar mais devagar hoje. Sim, Tem? a senhora hoje estava respirando. Aí, do meio pro fim, eu me perco. Quando eu vejo, já peguei o bonde. Já saiu andando. Eu Mas estava é dando, acostumado. eu tava dando Eu aula. até consegui anotar algumas coisas, chega, fiquei feliz. Essa semana eu estava dando aula de genética, aí eu pá. Aí o aluno fez, professora, pelo amor de Cristo, respire, que eu não estou entendendo mais nada, fale devagar. Eu digo, tá, eu vou falar devagar. Falarei. A senhora hoje respirou muito. Foi muito Respirei. aliviador. Bebi água. Deu até tempo de beber água? Olha só. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui, já que não tem mais nenhum comentário, mais nenhuma pergunta, né? Tudo foi bem respondido. E aí, para os ouvintes, não teremos mais encontros esse mês, tá? Então, para os ouvintes, nós vamos nos ver apenas no próximo mês, quando a gente estiver falando sobre transtornos depressivos, né, professora? Ou transtornos ansiosos. Isso. Então, próximo mês, os 2 primeiros encontros serão sobre transtornos ansiosos, certo? Então, os ouvintes poderão estar aqui conosco. E ligantes, na próxima semana teremos o estudo de caso, lembrando que é online também, tá certo? Então, se preparem, a gente gosta bastante, particularmente eu, gosto muito de estudos de caso, então estejam presentes, viu? Então, um beijo para todo mundo, uma boa semana, bons estudos. Muito obrigada, professora, pela aula de hoje. E lembrem de preencher o Forms para ter presença, tá? Ligantes e ouvintes para ter certificado, preencher o Forms. Gente, o Forms é para preencher com um resumo seu da aula, tá? Não é feedback da aula, é um resumo seu da aula, tá certo? Então, se atentem a isso. Cheiro para vocês e tchauzinho.